Nós estamos em contato agora com Paulo Bolsonaro, que é comentarista, que vai falar com a gente a respeito da questão política que envolve toda essa CPI. Paulo, boa tarde. Boa tarde, Denise, tudo bom? Bom, Paulo, a gente sempre consegue antecipar mais ou menos qual que vai ser o posicionamento aí dos senadores nos questionamentos, dependendo de quem está prestando depoimento, não é? Hoje nós temos aí dois defensores aí da vacina, defensores da compra antecipada da vacina, como Pedro Halal estava colocando agora, são contra o que seria chamado de tratamento precoce, mas como é que você vê a ambientação política e os desdobramentos que isso possa ter? Lembrando que amanhã nós vamos ter o depoimento de uma acusação que desta vez envolve diretamente o presidente Bolsonaro, que, segundo os depoentes de amanhã, teria se omitido em investigações que deveriam ter ocorrido em função de supostas interferências do Ministério da Saúde na aquisição da vacina, toda essa denúncia envolvendo a Covaxin. Então, amanhã a gente terá um clima político mais pesado, mas eu queria saber como é que você está vendo a situação por enquanto. Hoje o que eu estou vendo ali são dois militantes, né? Eles têm a causa, eles defendem a causa. A Jurema Werneck defende, inclusive, uma causa ali racialista, né? Dividindo bastante o Brasil em raças. Pega muito o Pedro Halal também é um militante e eles estão falando que a oposição quer ouvir. Então, aquilo ali é mel para o ouvido da oposição, então não existe nenhum tipo de confronto maior. E toda a argumentação, na verdade, a gente está aí já com um ano e meio de pandemia, é aquela velha argumentação que a gente escuta aí desde março, né? O pessoal acredita muito na China, ciência, ciência, e o Pedro Halal falou num lockdown nacional, né? 210 milhões de habitantes parados por 3 semanas. Eu não sei em que mundo ele vive para prescrever esse tipo de coisa. Mas, enfim, é isso. Hoje é um depoimento de militância. Para amanhã, eu acho que vai ser muito mais interessante, realmente, essa questão da Covaxin, mas em 24 horas, ontem eu estive aqui na Jovem Pan, já comentei, estava ali curioso para saber essa história do 1000%, né, de sobrepreço, mas me parece que hoje já essa narrativa já está perdendo força, porque não haveria sobrepreço, e, na verdade, o preço menor é subsidiado lá pelo governo da Índia, e aquele preço que seria 1000% maior para exportação mesmo. Resta saber aí essa questão se o dinheiro já foi pago, algum tipo de adiantamento, mas, assim, até onde eu sei, não foi. Então, eu estou curioso para saber como vai ser o depoimento de amanhã e, com certeza, as perguntas vão ser muito mais incisivas, né? Provavelmente a gente pode esperar aí bate-bocas, mas também, assim, de consequência real, eu não vejo nenhuma consequência maior na CPI, a não ser que fique realmente muito claro ali um caso de prevaricação do presidente, no qual até agora eu não estou acreditando. Nesse caso, a denúncia originalmente estaria envolvendo o Ministério da Saúde, né? As irregularidades estariam, aí a empresa precisa de medicamentos que estaria intermediando, e agora o que se fala é que, inclusive, o Ministério da Saúde está revendo negociações que foram feitas posteriormente a essa questão das denúncias. O TCU também está investigando por um outro momento, uma denúncia que foi apresentada em março, mas a respeito desse mesmo tema. Então, aí talvez possa haver algum desdobramento, porque essa questão da ciência mesmo, de tratamento precoce, é uma condição que já foi colocada, já foi discutida, as divergências persistem, inclusive em relação a médicos, embora a maioria siga o que está acontecendo no exterior, né? Que não tem um tratamento específico, tem sim alguns procedimentos, mas a CPI tem sido extremamente repetitiva quando se trata dessa discussão em relação à ciência, não é? E também é uma CPI que a gente nota que ela é marcada pelo improviso, né? Ela foi na linha primeiro ali da vacina da Pfizer, que demorou a contratação, aí depois já passou para o lance pro tratamento precoce, cloroquina, aí agora encontraram aí esse veio da Covaxin, e nisso a gente vai caminhando. Me parece que a CPI está empenhada em descobrir, em arranjar um bode expiatório, né, um culpado mesmo para essa pandemia. É uma tragédia, realmente, 500 mil mortes,
mas, enfim, eles estão querendo personalizar ali, encontrar no presidente Jair Bolsonaro e nos seus assessores diretos culpados para isso, para essa tragédia, que, a meu ver, assim, o maior culpado realmente, até pela desinformação lá no começo, foi a China. Agora, Paulo, eu acho que o presidente Bolsonaro também ele acaba até estimulando esse tipo de polêmica que é colocada na CPI, com essas constantes manifestações dele aí em aglomerações em que ele faz questão de não usar máscara e pede para as pessoas não utilizarem também, não é? Então ele tenta demonstrar um desprezo pelo que está sendo discutido e que seria aí uma questão básica do ponto de vista de você tentar controlar a pandemia. Né, isso daí deveria ser uma unanimidade. Então eu acho que ele meio que despreza qualquer discussão e qualquer desfecho que possa haver em relação a essas investigações da comissão, né? Denise, eu tenho falado muito isso também, que o estilo do presidente Bolsonaro sempre foi o confronto, né? Ele venceu as eleições com um discurso de confronto em relação ao PT, em relação à esquerda, e depois de eleito ele não abandonou essa postura de confronto. Isso aí é bastante questionável do ponto de vista político, se é uma estratégia virtuosa. Eu, particularmente, acho que o confronto não é uma boa estratégia, mas, enfim, esse é o estilo dele, ele parte para o confronto mesmo. Em relação à CPI, a postura dele, inclusive, eu acho que existe todo um simbolismo aí em não usar máscaras, e essa questão toda de aglomeração, que é uma questão não necessariamente tão objetiva assim, eu acho que é uma postura dele de confronto, belicosa. Ele tem essa origem militar, né? É compreensível até que ele adote esse tipo de postura. Não preciso concordar com ela para entender essa postura do presidente. Bom, e a CPI ainda tem muitos depoimentos agendados, tem o questionamento aí dos governadores que querem, junto ao Supremo, não ter mais necessidade de participar. Houve uma frustração, inclusive, da ala governista, que pretendia ampliar a CPI, e a gente está vendo que não tem a menor condição em relação a isso. Witzel será ouvido numa sessão em particular, porque ele disse que tem alguns documentos para passar para a comissão, né, que envolveria especificamente a situação do Rio de Janeiro, mas os governadores estão conseguindo amparo legal para não participar e para não ter essa ampliação do foco de investigações da CPI, até porque eles são investigados nos próprios estados, não é, Paulo? Mas é um absurdo, né? Porque os governadores, eles devem esclarecimentos à população. Eles foram eleitos. Eu não consigo entender esse receio em prestar esclarecimentos à população. Hoje, inclusive, lá naquele discurso no Rio Grande do Norte, né? O presidente Jair Bolsonaro disse que ele não precisa dar entrevista. Eu discordo, eu acho que ele tem mais do que dar entrevista, ele tem que dar esclarecimentos sempre à população. Isso é até uma coisa que eu criticava bastante lá no governo Dilma, ela não dava tanto esclarecimento, isso, e no governo do Lula também. Isso é básico da democracia, essa transparência, essa disponibilidade do governante, seja ele de que partido for, de que ideologia for, em prestar esclarecimentos à população, de cara limpa, né? Transparência, isso é uma coisa extremamente básica. Eu não entendo essa judicialização, isso só depõe contra, na verdade, os governadores, porque a população pensa, aquele velho ditado, né? Quem não deve, não teme, né? Então, a população pensa que eles estão querendo fugir aí da CPI porque tem alguma coisa a esconder. Exatamente. Gostando ou não das perguntas, agora os governadores estão sendo investigados, né? Então, mesmo que eles não deem declarações públicas, eles vão ter que prestar esclarecimentos à Polícia Federal. Eles estão sendo investigados, já tivemos, inclusive, operações, algumas prisões envolvendo secretários. Então, a coisa não está correndo solta nessa questão da utilização dos recursos, de superfaturamento, desvio, tudo isso tem sido muito investigado, que no âmbito dos estados há uma preocupação com relação a isso. Quando você fala do Amazonas, por exemplo, aquele caos que eles enfrentaram, é preciso que seja apurado com muito cuidado, né? Mas a CPI é um palanque nacional, né? Então aí eu acho que cada governador está sendo investigado aí no seu estado, é uma questão que fica mais regionalizada. De repente, essa exposição nacional seria interessante, até por conta dessa discussão que a gente tem envolvendo o STF, de que o STF teria tirado poderes do presidente. Então isso também ficaria muito mais claro para a população, até a atuação do STF nesse ponto da pandemia. É isso, ouvimos o Paulo Pozonoff, que é comentarista. Paulo, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal Jovem Pan. Uma boa tarde. Boa tarde, até mais.